Já imaginou como o encontro pode mudar completamente a sua vida? E se esse encontro fosse com Deus? A história de Jacó é um retrato poderoso de transformação, de quebrantamento e de esperança. Prepare-se para descobrir o que acontece quando o divino toca o humano. Neste vídeo, você vai entender o significado profundo de kenose, o esvaziamento divino, e como Deus busca se aproximar de nós, tocando nossas vidas, nossos corações e mudando nossas histórias. Vamos explorar a conexão entre a luta de Jacó e a promessa de Cristo, trazendo renovação e propósito à nossa caminhada. Jacó sempre ansiou tomar o direito de primogenitura de Esaú, e por vezes ele faz essa tentativa. Uma delas foi quando Esaú teve fome, e Jacó tinha ali preparado um prato de lentilha, e oferece em troca da primogenitura esse prato de lentilha. Esaú aceita, mas o pior vai acontecer mais tarde. Quando Jacó e sua mãe tramam uma forma de, na hora de Isaac entregar a bênção da primogenitura, a mãe coloca ali algumas coisas que fazem com que o pai não reconheça que quem está ali era Jacó, mas sim Esaú. Então, Isaac, não podendo enxergar direito, começa a tocar, olha o prato de lentilha que veio e vai e abençoa Jacó, achando ter abençoado Esaú. Quando Esaú fica sabendo disso, fica muito irado e tenta matar seu irmão, promete ainda matar seu irmão, fazendo com que Jacó fuja dali. Jacó vai para terras distantes, vai para Harã, e lá ele encontra Labão. Labão que mais tarde vai ser o seu sogro. E por vezes Labão vai também fazer com Jacó o que Jacó fez com Esaú e passa a enganá-lo. Uma das histórias mais conhecidas, onde Labão enganou Jacó, é quando Jacó se interessa por Raquel. E Labão fala para ele, tá bom, trabalha para mim 7 anos e depois eu te dou ela em casamento. E Jacó vai e trabalha 7 anos. E depois dos 7 anos, na noite de núpcia, vai descobrir que Labão o enganou e deu como filha, depois do casamento, Lia. E ele vai reclamar. E aí Labão fala, ora, como posso eu casar primeiro a mais nova, deixando a mais velha por último? Não é assim que funciona a tradição. Trabalha para mim mais 7 anos. Então Jacó vai e trabalha mais 7 anos. Aqui a gente já tem uma lição, né? O que o homem planta, certamente ceifará. Eu lembro que a Sofia estava com o costume, Sofia tem 2 aninhos, o costume de morder, vir para cima e querer morder. Eu falei, cara, como a Sofia vai entender isso? Como vai entender que morder não é legal? E a gente tenta conversar tudo, mas parece que não é o suficiente. Até que, recebendo a visita de um primo, os dois começaram a querer um morder o outro, e o priminho foi e mordeu fortemente o seu dedo. E Sofia chorou muito naquele dia. E aí eu falei para ela, eu expliquei, falei, olha, Sofia, tá vendo como que morder não é legal? Como que morder machuca? E eu não sei porquê, mas a partir daquele dia, nunca mais eu vi a Sofia mordendo ninguém. E Jacó, depois de passar por essa situação, parece que alguma coisa vai mudando o seu coração. Talvez essas coisas, esse engano de Labão, fez com que ele entendesse que o que ele fez com o irmão não era legal, não era bom. Mas incrível que pareça, Deus mais tarde vai pedir para ele, agora eu quero que você volta para sua terra e para sua parentela. É engraçado, porque para o seu avô Abraão, Deus disse assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E para Jacó, Deus está dizendo o contrário, volta para sua terra, volta para sua parentela. Isso nos mostra como Deus tem um trabalho especial e específico na vida de cada um. A minha vida com Deus não vai ser semelhante à sua, mas cada um terá o seu propósito e o seu momento com Deus. Não existe uma fórmula mágica com Deus. Faça assim, faça assim, faça assado. Não. Para cada um, Deus vai exigir uma coisa diferente. E Jacó, então, encara o desafio de Deus e volta para sua terra. Mas Jacó sabia que tinha que encarar um problema que ele deixou para trás. E muitas vezes na vida da gente, Deus vai fazer isso. Levanta e resolve o que ficou para trás. E para Jacó, isso foi um conflito interno. Depois de toda a experiência que Deus havia feito ele passar, com as traições de Labão, tudo, ele sabia o quanto o seu irmão estava chateado. E voltando para sua terra, ele sabia que encarar Esaú. Então ele começa a buscar a Deus, ficar aflito, tentar buscar ideias de como encarar Esaú. E uma dessas ideias é, enquanto ele ia no caminho, ele mandava alguns presentes na frente. E falava assim, ó, vai lá e fala para Esaú, o seu servo te mandou presentes.
Eu não vim aqui como senhor, mas eu vim como servo. Engraçado, né? Jacó, por vezes, tentou ser senhor da história, né? Tentou ser o primogênito, quem tem a bênção, e agora ele está se colocando numa posição totalmente diferente, o que mudou, né, na vida de Jacó. Experiências, às vezes, vão mudar o nosso coração, a nossa forma de pensar. Agora Jacó não é mais um menino, Jacó tem uma família, Jacó tem experiência, Jacó sentiu na pele o que ele fez com Esaú. Jacó não só tem experiências na vida, mas também tem experiências com Deus. Por ter experiências com Deus, enquanto ele está no caminho, ele para tudo e atravessa o Jaboque, com o propósito de se encontrar com Deus. Ele sabia que naquele momento de aflição, ele precisava encontrar-se com Deus, ele precisava que Deus fosse à frente, ele sabia que ele não era nada. E quantas vezes na nossa vida a gente se vê assim, cercado por problemas, e isso é bom, que a gente fala assim, cara, não é só necessário eu ajoelhar aqui agora, desligar a luz do quarto e orar. Não, eu preciso me levantar, eu preciso atravessar o Jaboque, eu preciso ter um encontro íntimo com Deus, eu preciso buscar Deus na profundeza do meu coração. E assim Jacó fez, atravessa o rio e começa a falar com Deus. E naquela noite, Deus, em forma de homem, vem e se encontra com Jacó. E a Bíblia fala que ali houve uma luta, e os dois lutaram durante a noite inteira. E quase na hora de amanhecer, o anjo pede para me solte. E ele fala assim, eu só te solto se você me abençoar. Então o anjo toca a perna de Jacó e o abençoa. O anjo também falou assim, você a partir de agora não vai ser mais chamado Jacó, mas sim Israel, o homem que lutou com Deus. Aquele que lutou com Deus. Ou seja, houve uma luta, houve um toque na perna de quebrantamento e houve uma mudança no nome. Depois que o anjo tocou a perna de Jacó, o quebrantamento, quando ele quebrou ali a sua musculatura, Jacó mancava. E aonde Jacó passava desde então, as pessoas olhavam para Jacó passando e mancando. E falavam assim, por que aquele homem manca? Né? E aí as pessoas diziam assim, ele manca porque ele teve um encontro com Deus. E depois daquele dia que ele teve um encontro com Deus, nunca mais Jacó foi o mesmo. Que a sua vida possa ser assim. Que você tenha um encontro tão profundo com Deus, que Deus possa deixar marcas na sua vida, que as pessoas possam olhar para você daqui para frente e dizer assim, ora, mas esse homem não fazia isso, não fazia aquilo, ele não faz mais hoje. Mas por que ele não faz mais isso? Por que ele mudou de vida? Por que ele mudou? Porque ele teve um encontro com Deus. E depois do dia que ele teve um encontro com Deus, nunca mais ele foi o mesmo. Imagina você se Jacó lutasse realmente com Deus com todas as suas forças. Mas Deus assim não fez. Apenas um sopro e Jacó já não existiria mais. Mas Deus não fez assim. Deus se tornou em forma de homem, se diminuiu para que Jacó pudesse sim combater e lutar com Deus naquela noite. E essa história me faz lembrar muito do termo kenosis, que significa esvaziamento. E esse termo kenosis é estudado em teologia. E Deus, através de seu Filho Jesus, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder e se encarnou para estar entre nós, se tornando um homem comum como nós, para mostrar o poder da sua glória. E essa trajetória de Deus e esse esvaziar-se de Deus transformou a nossa vida. E transformou até que ponto? Transformou ao ponto que, no Jaboque, Deus tocou a perna de Jacó para trazer quebrantamento. E hoje, Jesus toca os corações para nos quebrantar. Como diz lá em Mateus 9,13, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. No Jaboque, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E hoje, Deus se importa em transformar a nossa história. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos e disse a Nicodemos, necessário que é nascer de novo. E Nicodemos não conseguia entender o que Jesus queria dizer. E ele disse assim, posso eu, sendo homem, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse assim, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo. No Jaboque, Deus lutou contra o homem. Mas hoje, através de Cristo Jesus, Deus luta pelo homem. Assim está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então alcançareis descanso para as vossas almas. Mas comente aqui para mim, quando foi um momento especial em que você precisou de Deus, e naquele momento você buscou a Deus, e Ele transformou a sua história. Se esse tema tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precise de um encontro transformador com Deus.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos que vão fortalecer a sua fé e inspirar a sua jornada. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre como Deus tem mudado a sua história. Que Deus lhe abençoe.